Ó, tem perguntas pra vocês. Tá. Andressa, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram com o passar dos anos? Bom, dificuldades de todos os relacionamentos, que é conviver com os defeitos do outro, né? As Amar diferenças, né? as diferenças do outro, né? O amor é isso, porque é muito mais fácil falar, meu, quer saber? Tô de saco cheio da pessoa falar que eu tenho que fazer isso ou aquilo. É muito mais fácil você ir embora. Mas o que segura a nossa relação é que, cara, independente do que aconteça, eu sei que eu tenho alguém no mundo, sabe? E alguém no mundo que tem caráter, que me ama, independente de como eu vou estar amanhã. Se eu vou estar com dinheiro, sem dinheiro, feia, bonita, não importa, sabe? Com a doença. Eu acredito nessa força do nosso amor, que é você ter alguém para caminhar com você na vida, sabe? Uma segurança de você falar, caraca, você abraça uma pessoa e você fala, gente, aqui eu tô segura nesse mundo doido, sabe? Então, é sempre isso que todas as vezes que eu pensei em desistir, essa força me puxou de volta. Falou, não, sabe? Se reconecta e o amor vence, sabe? Vence essas dificuldades que, cara, se você trocar, você só vai trocar de defeitos, né? Se a pessoa tem caráter, se ela te respeita, se você trocar de casamento, você só vai trocar de defeitos. Porque assim... E transferir os seus defeitos também. E transferir os seus, porque rotina vai ter, vai cair em algum momento. Aí você vai ter que buscar outras habilidades para você sair ali da questão da rotina do casamento, porque você ainda não chegou nessa fase. Mas você vai ver como tudo vai mudando, sabe? Vem filho, aí vem aquela estabilidade de casamento, rotina, enfim, são muitas coisas. Você já pensou em falar assim, ai, meu Deus do céu, eu quero viajar sozinha, eu quero, sabe? Já deu um surto assim? Não? Não. Eu acho que eu seria esse tipo de pessoa, porque eu sou acostumada a ser sozinha. Eu falo até pro meu noivo, eu falo assim, às vezes eu falo, cara, deixa eu ficar sozinha. Eu quero ter o meu momento sozinha. E aí eu vou tendo o entendimento que casamento né? É tipo, tá ali todos os dias, escolher aquela pessoa todos os dias, saber dividir os seus sentimentos. Pra mim, a maior dificuldade é dividir os meus sentimentos. Pra você, não, tipo, era fácil se abrir, ainda mais numa relação que é diferente, assim, aos olhos das pessoas, né? O Tami era uma mulher, hoje em dia é um homem. Na verdade, eu acredito que sempre foi um homem, né? Ele Sim. só... Só externou que só estava externou, dentro, né? E que graças a Deus externou, porque dá pra ver nitidamente que ele... Porque eu tenho 36 anos, então eu acompanho a Gretchen quando ele dançava ali, né? Então dá pra ver nitidamente que é uma pessoa muito mais feliz. Como que vocês fazem pra lidar com esse externo, assim, do mundo criticando a escolha de vocês dois? Sendo feliz. Porque a gente vai muito em contramão daquilo que as pessoas esperam de um relacionamento diferente. Porque o que eles esperam? Que tenha promiscuidade? Não tem. Que tenha escândalo de traição? Não tem. Então, a gente combate sendo quem a gente é, né? Sabe? Sendo feliz e olhando pelo lado positivo. Porque as críticas, elas só funcionam como um veneno. Se você toma, você se deixou abalar. Se você jogou fora, acabou. O que as pessoas querem é te afetar. Então, a gente nunca deixou isso acontecer. E eu falo pro Tami, se o nosso filho for tão forte quanto a gente é, de personalidade, eu tô em paz, sabe? Porque... nós somos, assim, corajosos, no sentido muito. de... sobreviver nesse mundo preconceituoso. E eu acredito que é isso mesmo, sendo feliz, sabe? E não deixando a opinião das pessoas afetar o nosso estado emocional. E não olhar para o lado negativo.
é isso que... Ser leve, sabe? O preconceito existe, ele tá aí, mas a gente não vive isso, porque eu escolho não viver. Né? Eu escolho olhar pro lado bom. Eu acredito que a gente tem... as pessoas que conhecem a gente têm muito essa visão, sabe? Nossa, eles são muito de boa. Achei que eles eram meio, sabe, doidão, não sei o quê. E não é. Às vezes esperam alguma coisa por ser um relacionamento... É cultural, eu diferente, acho isso, né? E vem que é completamente ao contrário do que imaginam, sabe? Mas é porque eu acredito que seja cultural. Tipo, as pessoas, elas foram ensinadas não sei aonde, porque eu tô nesse mundo e nunca fui ensinada isso, né? Mas digamos que elas foram ensinadas aqui, tipo assim, a mulher ter uma relação com outra mulher É feio, é errado, é imoral. errado. O homem, não sei o quê. Uma mulher ser bissexual é porque tá em dúvida, gosta da bagunça. Tipo assim, um homem se relacionando com outro homem. Deve pegar todo mundo. Não existe a monogamia ali naquele meio, né? Tipo, as pessoas veem dessa forma. E é triste, né? Sim. E eu acredito que é aí que a nossa família vem para quebrar esse preconceito, né? Que seria uma relação promíscua. E a gente tem uma família feliz, estruturada, que tem uma história que passa uma mensagem de amor, de carinho, sabe? Que Deus, graças a Deus, deu um filho lindo pra gente, abençoado, que a gente cuida, assim, com o maior amor do mundo. Então, é nisso que eu acredito, nesses valores. E se você puder contar pra gente, conta como que foi quando ele decidiu começar a tomar os hormônios, fazer... Como é que fala? Fazer a transição. A transição. Pra eu não falar a palavra. Então, foi aí um dos momentos que a gente teve um término. Porque pra mim também era novo essa questão da transição, né? Eu também não entendia muito bem o que era, como era. Pra mim, na verdade, não mudou muito, porque ele sempre teve atitudes de homem, cabeça de homem. Sim. Então, desde que eu conheci ele, roupa, cheiro, jeito, tudo, né? Mudou que ele fez algumas cirurgias no corpo, começou a tomar hormônios pra ir se moldando numa aparência, né, masculina. Algumas pessoas estão achando que quando você começou a namorar com ele, era uma mulher, assim, de aparência. Era mulher, mas já se vestia como homem. Então, era aquelas machinhas, sabe? Machinhas, mas era mulher, sim. A voz ainda era super feminina e tal, não tinha barba, tudo. E aí, foi esse o meu primeiro choque, porque... O meu pensamento na época foi, tá bom, então você não vai ser mais mulher? Você vai ser um cara? Então, será que... Eu não sou mais lésbica, então eu vou virar hétero. Então, vou terminar com você e vou ficar com cara, né? Foi isso que eu pensei. Eu falei, não, peraí, mas por que eu tô falando isso? Porque eu amo ele, independente se ele vai ser mulher ou se ele vai ser homem. Todo o sentimento que já existe, ele não vai mudar porque ele se... Sabe? Porque ele mudou. E não que ele tenha mudado, porque ele, na essência, já era, sabe? Então, assim, esse foi o meu ponto de questionamento que a gente terminou. E ele falou, bom... Você não aguentou a pressão, né? Não aguentei a pressão, inclusive externa, né? Porque aqueles comentários, então se ele vai virar um homem, por que você não fica com um homem de verdade? Homem. Né? Que é esse pensamento. Eu falei, não, porque eu amo, independente... Aquela pessoa ali. Do órgão genital, eu amo... De gênero, né? O caráter, o jeito, a química que a gente tem, a história que a gente construiu, o nosso sentimento. É que nem assim, sei lá, se você ama intensamente uma pessoa e ela sofre um acidente e perde o pinto, você vai deixar de amar ela? Vou. Não, mentira, tô brincando. Não, mas aí né, é de cada um. Mas, assim, é só um exemplo, né? É igual você pensar, eu amo meu marido, mas ele sofreu um acidente, agora ele é paraplégico e eu amo soltar
E eu amo correr. Correr. Ele não vai poder mais me acompanhar, então não quero mais. Sabe, eu não sei, isso não mexeu comigo, sabe? Mexeu, claro, porque era uma situação muito diferente e tanto que a gente separou, eu fui pensar. Só que nesse período que eu fui pensar, eu senti muita falta dele, sabe? Falei, não, imagina, não vou nunca me deixei afetar pelo pensamento dos outros, não é agora que vai ser, E vocês já entendeu? tinham anos juntos, né? A gente já tinha um tempo juntos, de relacionamento, sabe? De profundidade, enfim. Aí, voltamos. Voltaram. E aí, e como que foi acompanhar esse processo, assim, dele? Foi difícil? Olha, foi muito natural, sabe? Porque o Tami, ele é uma pessoa muito leve, bem-humorada. Ele... Dá pra perceber. Ele é bem-humorado, uma pessoa sempre alegre. Então, é aquelas escolhas que a gente fala de não olhar o lado negativo. Porque senão você se afunda. E pra ele foi natural, ele tava feliz pra caramba, que ele tava conseguindo ver as mudanças ali no corpo dele, sabe? Ele retirou o seio, né? Retirou. E Começou a tomar muitos hormônios pra travar os hormônios femininos no corpo e começar a acentuar os hormônios masculinos, que é barba, voz, tudo, né? Tudo vai mudando, assim, cheiro, até a testosterona te muda muito, né? E claro que numa transição... Sou prova disso. Você tem doses diferentes, né? Que daí já é uma médica específica, né? Que acompanha. É diferente E a cabeça dele acompanhou essa transição certinha? Porque tem gente que não acompanha muito essas mudanças, assim, né? O Tami, ele teve pânico, né? Logo que a gente... Nesse período aí da transição, ele teve pânico, também já teve depressão muito lá atrás. Eu acredito que também muito por conta dessa vida exposta, sabe? Porque ele teve uma transição muito vista pela mídia, né? Comentada e tal. E naquela época onde ele fez, não era... Hoje em dia, é cool, sabe? Você respeita. Nossa, você tem que ser legal. Se você não respeita, você... E naquela época, não. Ele apanhou muito. Porque era muito diferente. Sabe? Você vê grandes artistas hoje. Lulu Santos foi se assumir depois de... Sabe? Ricky Martin. Tanta gente que deixou de viver por medo do julgamento dos outros. Então, essa coragem que ele teve de se assumir jovem e não ter medo, sabe, do preconceito numa época que não era cool, que as pessoas não respeitavam, você apanha muito, né? Então, ele apanhou muito no sentido das pessoas não entenderem, sabe? E deve ser... Ele deve ter passado até pelo processo de evitarem ele, né? Também. Sim, também. Tem essa questão de trabalho, né? De perder muitos trabalhos, porque ele tinha tudo para ser a sucessora da mãe dele, né? E aí ele escolheu ir por um caminho totalmente diferente. Mas que é dele, da felicidade dele, do momento dele. Sim. E que tá justíssimo. E que ele conseguiu construir a história dele, independente do sucesso da mãe, que, claro, é questionável, mas a história dele é outra, entende? E ele não... É uma história de inspiração. O Tami, ele veio para inspirar, assim. Eu, de verdade, eu não lembro de outra mulher que tenha passado por uma transição e que tenha falado abertamente, assim. Na verdade, eu acho que na nossa época nem existiu, né? O Tami nem sabia que existia essa possibilidade dele mudar o corpo dele, sabe? Ele estava descobrindo, né, na época. Ele falou, se eu soubesse antes, eu tinha feito antes. Então, realmente... Que a falta de informação faz, né? Falta de informação, porque na época... Não, mas eu falo, tipo, tanto do governo, né, dos médicos, né? Tipo, sim. Porque isso deveria ser falado abertamente, porque imagina a frustração de uma pessoa viver a vida
no corpo de outra pessoa. É a mesma coisa eu falar hoje pra você, você vai ter que tirar seu silicone, seu peito, sei lá, cortar seu cabelo. Como que você ia se sentir, né? Porque eu amo ser mulher, né? Imagina você não gostar daquilo que você vê todo dia. É algo horrível, né? Eu acho que muitas pessoas entendem a transexualidade nisso. Eu só falo, você vai... A partir de hoje, acabou sua feminilidade. Aí você fala, não, peraí, como assim? Né? Então, é isso que ele vivia internamente. Ele não queria estar ali, era diferente do que ele sentia. E tanto que na época muitas pessoas falavam, tudo bem gostar de mulher, mas pra que vai virar homem? E as pessoas não entendem que não tem nada a ver com o que você gosta. Tem a ver com como você se reconhece, né? Você se reconhece o seu órgão genital não é compatível com o teu cérebro. E o cérebro que comanda a nossa vida, né? Inclusive, com base em estudos, médicos já provam que o nosso cérebro ele é formado depois do nosso órgão genital. E casos de transexualidade, o que pode acontecer, segundo a medicina, é que formam um órgão genital num sexo e o cérebro com o outro. Então, fica incompatível. E o que comanda a tua vida é o teu cérebro, né? Do mesmo jeito que, assim, mas Deus não erra. Com certeza Deus não erra. Mas, para ele ter feito pessoas desse jeito, é porque alguma lição de vida, algum propósito tem por trás disso. Porque, senão, também não existiriam pessoas com síndrome de Down, que nascem cegas, surdas, mudas. Enfim, eu acredito que Deus é perfeito, ele faz tudo perfeito, mas existe um propósito para cada história, né? A gente está aqui para aprender alguma coisa com cada história.